Neste vídeo, as experiências vivenciadas pelo jovem Paulo Macalão que culminaram em sua conversão. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. No mês de junho de 1983, o Jornal Oficial das Assembleias de Deus, o Mensageiro da Paz, publicou uma matéria por nome Paulo Macalão, a chamada que Deus confirmou, baseada no livro de mesmo nome publicado pela CPAD. E foi a partir dela que trouxe para o canal as informações de como se deu a conversão do jovem Paulo Macalão ao Evangelho. Rio de Janeiro, 1923. As pessoas que se movimentam apressadamente pelas ruas de São Cristóvão não notam naquele rapaz de mediana estatura, pele clara, as mãos nos bolsos e os olhos fixos no chão, caminhando devagar, completamente entregue aos seus pensamentos. São quase 6 horas da tarde. Pelas calçadas da rua São Luís Gonzaga, os transeuntes apressam o passo na pressa de chegarem em casa para o descanso e a refeição em família. A noite se aproxima silenciosa e submissa. O vento sopra, suave e insistentemente, varrendo as ruas. Súbito, aquele rapaz para, abaixa-se e apanha alguma coisa que vinha rolando pelo chão. Ninguém deu a mínima importância a esse gesto. Um rapaz humildemente vestido, de humildes atitudes e olhar pacífico segurando com ambas as mãos um pequeno papel amarrotado e tentando ler o que nele estava escrito, dificilmente despertaria a curiosidade de alguém. Mas se os homens soubessem quem era esse homem e o que estava escrito naquele papel, ajuntar-se-iam à sua volta para admirá-lo. Se os anjos, contemplando a terra, divisassem aquele moço a maravilhar-se pouco a pouco com o que lia, cantariam hosanas a Deus, que naquele momento estava iniciando a maravilhosa convocação de um laborioso e zelosíssimo ceifeiro para a sua seara. E se os demônios descobrissem que o pastor chamava-se Paulo Leivas Macalão e o papel era um folheto evangélico que a providência divina havia posto diante dos seus olhos, ter-se-iam ajuntado furiosamente contra ele e, formando uma grande casta, soprariam com toda a força de seus diabólicos pulmões sobre aquele papel, na tentativa de evitarem aquela semente lançada ao vento e recolhida pelas mãos daquele moço, frutificasse em tantas e tão frondosas árvores, e que ele viesse a se tornar um dos grandes patriarcas da fé no Brasil, um dos maiores condutores do rebanho de Jesus Cristo sobre a terra. Paulo Leivas Macalão não suspeitava da importância daquele achado, nem da repercussão que o folheto teria em sua vida. Porém, a sua alma há muito desejava algo que até então não encontrara em parte alguma, algo que o preenchesse, que o alimentasse, que o definisse. Pois sua vida estava mergulhada em uma angustiosa e muda indecisão. Os anos que passara estudando no Colégio Batista havia contribuído para aguçar ainda mais aquela sensação de desconforto, de necessidade, de algo que satisfazesse o seu interior e o pacificasse consigo mesmo. Ele ainda não encontrara explicação para a inveja que havia sentido quando no Colégio Batista vira os seminaristas reunidos e entregues ao estudo da Palavra de Deus. O que estudavam eles que ele também não pudesse estudar? Por que estavam tão entusiasmados diante de um livro cujo conteúdo ele mal conhecia através das leituras que ouvira durante as missas e assim mesmo leituras feitas em latim?
desejava muito aprofundar-se no estudo desse livro misterioso. Concluindo o ginásio e desejando completar seus estudos secundários, matriculou-se no Colégio Pedro II, sempre possuído daquela sensação de que algo de muito profundo e de muito belo lhe faltava. Naquela época, a grande maioria dos professores do Colégio Pedro II professava abertamente o ateísmo. E essa atitude fazia com que, em assuntos religiosos, a opinião dos pseudos sábios prevalecesse no espírito da juventude estudiosa. Quando, durante as aulas frequentadas por Paulo, as preleções giravam em torno de Deus e de sua existência, a classe se dividia entre os que criam e os que não criam em Deus. Sedento da verdade e sentindo-se afrontado em suas convicções, o jovem Paulo discutia com ardor acerca de um assunto que lhe tocava profundamente desde as suas remotas origens. Sua infância, o ambiente em que se criara, os ensinamentos de sua mãe e o que aprendera depois, tudo era de total significação para ele, e ele jamais poderia ficar calado diante de dúvidas e acusações que encheram sua infância de profundidade e beleza. Além do mais, nos tempos do Colégio Batista, ele ouvira o grande teólogo Langston discorrer acerca de muitos assuntos que despertavam a sua curiosidade. Langston impressionava a todos pela sua formação doutrinária autêntica, pela sua firmeza e largueza de visão e pela sua vida de alto conteúdo espiritual. A primeira geração de pastores e pregadores brasileiros contraiu uma grande dívida para com ele. E o grande líder, que seria Paulo Leivas Macalão, absorveu e guardou para si, nas várias ocasiões em que ouviu esse teólogo pregar, as qualidades necessárias a um legítimo homem de Deus, a envergadura inconfundível de um propagador da fé. Mas aquelas discussões com os professores do Pedro II enchiam sua alma de agitação e tristeza. Foi após uma dessas polêmicas que ele saiu a andar pelas ruas de São Cristóvão, silencioso e cabisbaixo. E foi então que achou aquele pequeno pedaço de papel impresso, aparentemente insignificante, mas que iria mudar completamente o rumo de sua vida. O folheto convidava o leitor a comparecer aos cultos que se realizavam na Igreja de Deus, também conhecida como Igreja do Orfanato, situada na rua São Luís Gonzaga, número 12. O jovem Paulo resolveu visitá-la e, do contato e conhecimento que fez com os irmãos que ali congregavam, tornou-se admirador e amigo do Evangelho. Entre esses irmãos, havia alguns que tinham aceitado Jesus no norte do Brasil, região por onde o evangelho pentecostal havia penetrado, trazido pelos missionários Gunnar Wingren e Daniel Berg, dois homens enviados por Deus para, através de longas e perigosas caminhadas e pregações, em um idioma para eles quase desconhecido, acendessem as tochas da salvação nos corações dos que povoavam as imensas terras do Brasil. Naquela igreja realizavam-se cultos aos domingos de manhã. Após os cultos, os irmãos atravessavam o campo de São Cristóvão, falavam do amor de Jesus aos pecadores que encontravam ao longo do trajeto, que se estendia até a rua Senador Alencar, número 17, residência do irmão Eduardo de Souza Brito. Ali chegando, louvavam o nome do Senhor por mais algumas horas, oravam e se despediam. O irmão Eduardo era esposo da irmã Florinda. O casal tinha 3 filhos, Carlos, Silvio e Zélia. Não sabiam o irmão Eduardo que sua filha Zélia seria a extremada esposa e dinâmica ajudadora de um dos grandes pioneiros da fé no Brasil. Quem passasse pela rua Senador Alencar número 17, nos idos de 1924, talvez não pudesse imaginar que daquela casa pertencente à família Brito, onde os Bíblias reuniam, surgissem quais ramagens de uma vinha, milhares de igrejas em diversos estados do Brasil. Eram apenas 36 pessoas,
todas abrasadas pelas ardentes labaredas do Espírito de Deus. Lá estava também o jovem recém-convertido Paulo Macalão, que almejava seguir os passos do pai, ilustre general do Exército Brasileiro. Mas Deus planejara algo ainda melhor. O rapaz seria o responsável pela formação de uma unidade do invencível exército comandado pelo maior dos generais, Jesus Cristo. A página impressa serviu para trazer Paulo Macalão ao conhecimento do Evangelho, pois foi através de um folheto que ele encontrou uma igreja e converteu-se a Cristo. Sob a força do louvor e da oração, surgia então a primeira Igreja Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, que teve o irmão Hieráclio de Menezes como pastor interino. Mais tarde, com a chegada do missionário Gunnar Wingren, este assumiu a direção, oficializou o trabalho e realizou logo depois o primeiro batismo. Macalão foi o segundo a descer as águas. Após aceitar a Cristo, Deus mandou ao jovem que pregasse o Evangelho. Daí em diante, ele não mais parou, porém, desenvolveu intensa atividade que resultou em frutífera semeadura para a obra. No próximo vídeo, a trajetória ministerial de Paulo Leivas Macalão. Pessoal, só mais uma coisa, eu quero apresentar para vocês o canal Brizelda Auriciri, que mostra regiões do Brasil para o mundo. Eu deixei um vídeo aqui do canal nos cards, na tela final, e o link para vocês se inscreverem, tá? Então o link está na descrição do vídeo, vocês irão amar este canal. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, deixe o seu curtir, compartilha com seu colega, com seu amigo, com seu parente, com os irmãos da igreja, ative o sininho para você receber do YouTube as notificações dos novos vídeos e fazendo isso, você vai contribuir para que eu tenha condições de trazer muitos outros locais aqui para vocês no canal.